Senhor, eu te agradeço por mais esse dia, por esse tempo tão precioso, ó Deus, que nós temos de poder cultuar o nome do Senhor, te agradecer, ó Deus, e mais importante ainda, ó Deus, receber do Senhor, receber vida, receber da comunhão, receber da tua unção, da tua graça, ó Pai. E nesta noite, ó Deus, fala conosco por intermédio da tua palavra, e que tudo que acontecer aqui, ó Deus, seja para exaltar o santo nome do Senhor. Eu oro, te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, antes de ministrar a palavra, gostaria de orar com alguns líderes. Não sei se os irmãos sabem, líderes passam por dificuldades ou não? Passam sim. Eu vou orar pelos líderes. Primeiramente, vou orar pelos líderes que estão à frente das nossas igrejas, né? Ali no Ipiranguinha, lá no Pequenininho, lá no Caraguatatuba. Eu vou orar por esses irmãos. E depois nós vamos orar pelos demais líderes. Porque a palavra de Deus, a palavra que eu vou ministrar hoje, fala sobre a crise que todo líder passa, né? Algum líder nosso aqui já passou por alguma crise? Então eu vou chamar esses irmãos aqui que eu mencionei para virem aqui à frente, os casais, né? Aqui está o Rafael e a Sharon, acabaram de chegar, né? Para assumir a igreja no Perequemirim. O João viu, né? O João está nosso líder ali em Canaguá, lá no Travessão. E o Elinaldo e a Sirlene, lá no Ipiranga. Então vamos orar, né, pela nossa liderança, porque, sabe, a liderança tem incumbência assim, de levar seus liderados a entrar na terra prometida. Quantos querem entrar na terra prometida? Então Deus tem levantado esses irmãos aqui, nós, como líderes, assim, para direcionar. Mesmo que muitos não querem, né? Muitos não querem entrar na terra prometida. Muitos querem ficar no deserto. O deserto está bom. Mas quero orar pelos irmãos. Fiquem em pé, por favor. Vamos orar com eles aqui. Oh, Deus, eu te agradeço em nome de Jesus, pela vida do João, pela vida da Auricélia, Deus. E Deus, reveste eles, capacita eles da sua graça, da tua sabedoria, da tua unção, Deus, para que em nome de Jesus, ali onde eles estão, ó Deus, eles sejam um canal da bênção do Senhor, sejam instrumentos, ó Deus, para fazer diferença na vida daquelas pessoas ali, ó Deus, em Caraguatatuba. E a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós abençoamos aqui esses irmãos e declaramos, ó Deus, um tempo de vitória na vida deles. Eu abençoo aqui a vida do Rafael, a vida da Sheila, Deus. Recebemos eles nesse tempo, ó Deus, para estarem ali no Perequenininho, ó Deus, que eles sejam a boca do Senhor ali para a vida daqueles irmãos, e que, Deus, os irmãos se levantem em aliança, ó Deus, com o Rafael e a Sheila, para que eles, ó Deus, possam ter, ó Deus, um ministério em paz, ó Deus, e ser canal da bênção do Senhor para a vida deles. Interceda pela vida do Elinaldo, ó Deus, em nome de Jesus, pela vida da Sirlene, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor dê a eles também, ó Deus, sabedoria, dê a eles uma unção nova, dê a eles, ó Deus, um frescor, cada dia, ó Deus, um óleo fresco sobre a cabeça deles, para que eles possam, ó Deus, em nome de Jesus, cumprir o ministério para o qual o Senhor os tem chamado, ó Deus, e que eles sejam, ó Deus, alguém posicionado, ó Deus, para declarar que o Senhor deu o melhor para a vida daquele rebanho. Eu oro, abençoo os meus irmãos e ministro na vida deles no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Abençoo vocês. Amém. Em nome de Jesus, que vocês possam prosperar ali onde são. Amém? Glória a Deus. Eu vou, peraí, pode ficar aqui. Vou pedir que venha rapidamente aqui um casal de cada local aqui. Nós vamos orar para esses casais. Um casal de líderes de cada local lá do Ipiranga, lá do
do Periquê e lá de Caraguá. Lá de Caraguá pode vir aqui o Sérgio, vocês fazem parte da célula lá de Caraguá, então pode vir aqui. Tá vendo? Olha, vocês acabaram de chegar aqui, já chegaram recebendo bênção, amém? Amém. Glória a Deus. Queria que vocês orassem então pela vida deles agora. Cada um de vocês, cada casal, ora pela vida desses líderes. Vocês vão orar pelos liderados, amém? Então bom, libera uma palavra aí sobre a vida deles em nome de Jesus. Você como líder ali, como membro ali dessa igreja, receba isso em nome de Jesus, através desses irmãos aqui. Deus, nós liberamos a palavra, Deus, que declara que hão de prosperar, hão de romper, hão de andar em outro nível, Deus, em nome de Jesus. Toda resistência, nós ordenamos por terra em nome de Jesus. Declaramos, ó Deus, que cada uma dessas igrejas, ó Deus, são igrejas prevalecentes, são pessoas prevalecentes, ó Deus, e que a palavra, ó Deus, de cada líder será liberada uma palavra de poder, uma palavra de unção. E, ó Deus, antes de acontecer, porque o Senhor é conosco, o Senhor é quem tem prometido, o Senhor é quem tem nos dado, ó Deus, e nós nos apropriamos do melhor do Senhor para as nossas vidas. Nós oramos, ó Deus, e verbalizamos aqui. Vai acontecer, Deus, que cada uma dessas igrejas, ó Deus, vão prosperar, vão se multiplicar, vão fazer diferença, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe cada membro, cada líder. Amém. Vamos nos assentar então. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Números, no capítulo 13. Daniel falou que é que eu oro pelos líderes de célula. Então nós vamos fazer assim, amanhã no culto, nós vamos orar por todos os líderes de célula. Aqui, lá em Caraguá, lá no Periquimirim, lá no Piranguinha. Amém, irmãos? Os obreiros oram pelos líderes de células. Então abre sua Bíblia em Números, no capítulo 13, a partir do verso 25. Números 13, 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste verdadeiramente mana, leite e mel, e este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, cidades muito grandes, fortificadas, e também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, jebuseus, amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é uma terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou toda aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse:
Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra para caminharmos à espada, para cairmos à espada, para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presas? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E dizia uns aos outros: levantemos um outro capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os espias da terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os devoraremos. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que já fiz no meio deles? Com pestilência os ferirei, descerdarei, e farei de ti um povo maior e mais forte do que esse. Respondendo Moisés ao Senhor, os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizesse subir este povo do meio deles, mas também disseram aos moradores dessa terra: ouviram que tu és, ó Senhor, está no meio deste povo, e face a face, ó Senhor, lhes aparece tu nas nuvens sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo como a um só homem, a gente, pois que antes ouvir a tua fama, dirão: não podemos, ó Senhor, fazer entrar este povo na terra que lhe prometeu com juramento, porque os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoarei. Porém, tão certo como eu vivo, como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que tem visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova, já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi aos seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve um outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Amém. Crê na sua cabeça. Deus, nós estamos diante da palavra do Senhor, ó Deus, palavra tão preciosa. E que essa palavra, Deus, tome lugar, ó Deus, em nossas vidas. Traz revelação, ó Deus, ao nosso espírito, ó Pai. Nós queremos nos apropriar, ó Deus, de tudo que essa palavra tem para as nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Amém. É um texto bem longo que nós lemos, e para que você veja qual é a condição em que você se encontra diante do Senhor dos Exércitos. Que Deus traga revelação
a sua vida nessa noite. Irmãos, esse povo tinha acabado de sair da terra do Egito. O Egito simboliza o que mesmo, irmão? O mundo. O Egito simboliza o mundo, com a sua escravidão, com o seu sistema, com as suas coisas. Mas Canaã representa a vida cristã em abundância. Quantos querem viver uma vida em abundância? Se eu ouvir um amém mais forte, eu vou crer nisso. Amém. Olha, estou começando a crer que os irmãos querem mesmo. Irmãos, mas eu penso que nessa noite nós temos aqui esses dois povos aqui. Tem alguém que tem o espírito de Caleb. O Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Tem alguém com o espírito de Caleb aqui? Mas também tem o povo com o espírito daqueles que saíram lá da terra do Egito, com o espírito de escravidão. Não, é muito difícil. Nós não vamos conseguir. É muito difícil. Tem alguém aqui nessa condição, nessa noite? Diga amém. Não tem? Mas vamos avaliar então aqui no decorrer das coisas. Irmãos, o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, amém? Eu sempre tenho falado aos irmãos que todas as circunstâncias, tudo que nós fazemos aqui na igreja, é uma oportunidade para você ser desafiado assim, a mostrar que você é alguém vencedor. Tem algum vencedor aqui nessa noite? Amém. Olha só, esse povo foi espiar a terra. Talvez você pense, não, ser vencedor é só nas grandes coisas. Talvez um dia vai acontecer uma grande coisa, e aí então nós vamos poder demonstrar que nós somos vencedores. Mas não, irmãos, os vencedores começam nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Vou dar um exemplo. Alguém sabe o que é isso aqui? Quem sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um convite para feijoada, um ingresso, aliás, né? Se você não tem, você pode pegar, que eu tenho mais uns 4 aqui. Mas aí, eu vou dar um exemplo. Aí nós distribuímos para os irmãos. Nós já fizemos lá, feijoada, 600 feijoadas. Já está lá no processo, né? Aí nós chegamos aqui, falando para os irmãos, para os nossos líderes. Os nossos líderes, pastor, nós vamos fazer, nós vamos vender. Estamos fechados? Estamos. Aí os líderes vão lá para os membros. Qual que é a resposta dos membros? Daqueles que são vencedores, que vão entrar na terra prometida. É muito difícil, é muito difícil, líder. Não. Alguém falou assim, por causa do ano passado. Eu até quero saber o que aconteceu, né? O ano passado, as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Quem vive de passado é museu. E se você está vivendo do que aconteceu no ano passado, irmão, está azedo, está estragado. Sabe, as coisas são novas. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Eu só estou dando esse exemplo. Eu falei para o Rafael, te dei 100 convites. Você já vendeu 100? Eu falei, pastor, vendi 50. Eu falei, então você não vendeu nem para os membros lá da igreja? O que aconteceu? A não ser que os irmãos não gostam, né, de feijoada, não gostam de comer, talvez não tenham dinheiro, alguma coisa assim. Mas é um desafio. É um desafio. Eu estou falando isso para os irmãos, porque quando é que você vai se mostrar vencedor? É hoje, é nas pequenas coisas. Quando você tem que estar matriculado no curso de maturidade no Espírito, e começar e terminar. E a sua apostila, toda ela respondida. Porque quem não responde a apostila do curso de maturidade, tem a mentalidade do Egito, lá do mundo. Sabe, ficar cabulando aula, dando golpe, pulando cartilha, é a mesma mentalidade. E nós já ministramos uma palavra semana passada. Deus não se agradou da maioria deles. Eu quero te perguntar, Deus tem se agradado de você? Pergunta para o seu irmão, Deus tem se agradado de você? Qual que é a sua resposta diante dos desafios?
Sabe, irmãos, porque saímos do Egito. O Egito simboliza esse mundo. Quantos já saiu desse mundo? Talvez bateu um negócio meio confuso, mas nesse mundo eu ainda estou aqui. O que o pastor está falando? Eu estou falando do sistema de Faraó que governa este mundo. Jesus fala que nós não podemos servir a dois senhores. Então quem governa este mundo é Faraó. Faraó representa quem? É o diabo. O diabo, ele governa a vida das pessoas pelo sistema deste mundo. Mas nós já saímos do Egito, amém, irmãos? Bom, saímos do Egito até chegar a Canaã. Nós passamos por onde? Pelo deserto. Aí tem uns irmãos que falam, nossa, estou vivendo um deserto. Estou vivendo um deserto, mas você sabe o que simboliza? O que simboliza o deserto? O deserto simboliza a vida na carne. Vida pelo esforço próprio. Vida carregando peso, tentando fazer as coisas pelo esforço próprio. Deus não tem isso para nós. Deus tem o quê? Canaã. Jesus falou, olha, o faraó veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Quantos querem vida em abundância? Então, todas as coisas que nós temos, irmãos, e nós vivemos numa igreja que nós temos uma estrutura que desafia você a crescer sempre. Sempre dar respostas. Mas sabe o que aconteceu aqui com esse povo? Quem foi que fez com que o povo se desanimasse? Quem foi? Os líderes. Os líderes. Sabe, os líderes que foram espiar a terra, chegaram na terra, depararam com algo tremendo. A terra é boa. Quantos creem que a terra de Deus é terra boa? Mas aí apenas 2 confiaram plenamente no Senhor. Apenas 2 deles. Sabe, eu tenho visto aqui muitos líderes do nosso meio, e tenho visto muitos com esse espírito de Caleb, de Josué, tem falado, pastor, nós vamos lá, nós vamos conquistar, nós vamos avançar, nós vamos romper. Mas eu tenho visto também alguns líderes com essa mentalidade do Egito, sabe, com essa mentalidade, não, não dá, é difícil, o povo é difícil, as coisas são difíceis. Irmãos, ou você crê na palavra de Deus, ou você não crê. Até quando você vai ficar no meio do caminho, entre 2 pensamentos? Até quando a sua mente vai ficar pensando, Deus é bom? Não, tem coisas difíceis. Não, Deus é bom, tem coisas difíceis. Até quando? Isso desagrada a Deus. Então todos nós passamos realmente pelo deserto, mas é um tempo. Sabe, esse deserto vai nos desafiar a sair da nossa natureza carnal, da nossa maneira natural de ver as coisas, sabe, vai nos desafiar a entrar nas promessas de Deus para as nossas vidas. Quantos querem entrar nas promessas de Deus? Sabe, mas é esse momento da crise. Qual é a crise? Sabe, a crise é se você realmente depende de Deus, ou se você depende da sua força. Muitas pessoas conseguem fazer muitas coisas pela sua própria força, mas as coisas espirituais, as coisas de Deus não se faz pelo esforço próprio. Sabe, quando o povo de Deus chegou ali em Cades Barneia, eles estavam ali se preparando para assumir a promessa de Deus, para conquistar as promessas de Deus para as suas vidas. Sabe, quando eles ali foram, de fato eles perceberam que a terra era boa, emanava leite e mel. Sabe, quando você foi para o encontro, quantos já foram para o encontro aqui? Não esquece que no próxima semana nós vamos ter encontro de jovens, amém, irmãos? Os jovens aí podiam ajudar e falar um amém mais forte. Só os jovens agora. Amém. Tomara que por esse amém aí multiplique as pessoas que vão para o encontro. Irmãos, sabe, esse é o desafio. Sabe, nós estamos pensando o quê? Qual que é o desafio nosso hoje?
O desafio nosso é levar a gente para o encontro. O desafio nosso é consolidar. O desafio nosso é formar uma geração de líderes, de homens e mulheres que vão, levar outros a entrar nas promessas de Deus. Também no dia 23, 24 e 25 nós vamos ter encontro de adultos. Obrigado, irmãos. Vai ser tremendo, pelo menos uns 3 aí, pelo amém, vão para o encontro. Ô Rafael, mas nem você falou amém, nem você nem a Cher, nem o Elinaldo, você falou amém aí? Irmãos, dia 23, 24 e 25 de agosto nós vamos ter encontro de adultos. Cada célula de adulto, o seu alvo é levar 5 pessoas, amém? Mas esse é o seu alvo mesmo. E você está diante de uma crise aqui. Esse povo estava diante de uma crise. E agora, o que nós vamos fazer? Ah, não, é melhor não vai dar certo não, pastor. Olha, esquece disso. Nós não vamos esquecer disso. Porque o nosso alvo é entrar na terra prometida. Alguém já ouviu, ou alguém já leu por algum lugar por aí, que o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, amém? Mas aonde é que o vencedor começa? É o que eu estou falando, é nas mínimas coisas, irmãos. É no mínimo. Líderes fortes são aqueles líderes que falam, tá aí, é 5 por célula, amém. Então nós vamos levar. Se você, tem as pessoas lá na sua célula, que, se você falar para eles, é difícil, aí pronto, já acabou. Mas se você falar assim, olha, nós vamos levar porque é assim, Deus tem isso para a nossa vida, talvez tenha alguns lá na sua célula que vão querer te apedrejar. Não é isso que aconteceu aqui com Josué? Não, vamos lá que Deus tem o melhor para nós. Quando é que você é alguém que apedreja o seu líder? Quando você fala mal. Sabe falar mal do pastor? Está jogando pedra. Está jogando pedra. Fala mal de sua liderança? Está jogando pedra. Do seu discipulador? Está jogando pedra. O que aconteceu com esse povo que jogava pedra? Queria jogar pedra na sua liderança. Deus falou, olha, eu vou destruir a todos. E um bom líder, o que ele faz? Ele fala, não, Deus, tem misericórdia da vida daquele irmão lá da minha célula. Olha, a vida dele está arruinada. Ele está cheio de pereba, ele está doente, ele está mal, ele está, está morrendo, ele está dormindo. Há muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem no nosso meio por conta disso. Hoje é o dia de nós tomarmos a ceia do Senhor, de nós lembrarmos que o Senhor tem uma aliança de vitória para as nossas vidas, amém, irmãos? Tem gente que toma ceia dizendo o seguinte, hoje é o dia da Santa Ceia, é o dia da Santa Ceia. Irmãos, a ceia não vai ser santa se você não for santo, a ceia não vai ser santa, você come e bebe para a sua própria condenação. Mas que tipo de pessoa você é? Se você é líder, você é daqueles que desafia os irmãos, nós vamos conquistar, nós vamos chegar lá. Nesse semestre passado nós coletamos pedras para a edificação da casa de Deus, amém? Mas e aí, você como líder, sua célula toda se envolveu nesse projeto, coletou mesmo, a coisa aconteceu? Você como liderado, o que você fez? Não, é muito difícil, não vou me envolver, não vou lidar, não vou tratar com essas coisas. Então, irmãos, com certeza, quando nós nos dispormos a entrar nas promessas de Deus, nós vamos ter dificuldades. Nós vamos ter resistência. Aquele povo falou, olha, o povo dessa terra é poderoso demais. As cidades são fortificadas, mas em vez deles olharem para a promessa de Deus, para a herança que Deus estava lhe concedendo, eles olharam para o inimigo e declararam que eles mesmos eram fracos diante do inimigo. Toda vez que você fala que você não consegue, eu não posso, não consigo, você está dizendo que o diabo é mais forte do que Deus. Quando você fica murmurando,
Quando você abandona a sua liderança, quando você lidera e abandona, você está dizendo o seguinte: olha, o diabo é mais forte que Deus. Então os espias olharam para si mesmos e eles declararam: olha, nós somos pequenos demais diante deles. Sabe, eles não acreditaram na palavra de Deus. Porque eles não acreditaram na palavra de Deus, sabe o que aconteceu com eles? Eles foram feridos de praga diante do Senhor. Eles morreram, sabe, porque eles levaram o povo à incredulidade. Então, líder de célula, que não desafia a sua célula a crescer, multiplicar, romper, avançar, sabe o que você está fazendo? Você está levando o povo à incredulidade. A incredulidade. Porque, irmãos, nós já temos tudo que nós precisamos de Deus para cumprir o propósito, já está em nós. Sabe, na nossa estrutura de igreja, nós já temos tudo que nós precisamos para cumprir o propósito de Deus. Só que se você é líder na casa de Deus, você é liderado, você, sabe, não dá ouvidos à voz de Deus, o que a palavra de Deus fala que aconteceu com aqueles homens? Eles foram feridos. O que a palavra de Deus fala a respeito da ceia do Senhor? Há muitas pessoas que não avançam, não rompem, porque não têm identidade do corpo de Cristo. Ele pensa que o corpo de Cristo é esse pedaço de pão e que o sangue de Jesus é esse cálice. Esse pão e esse cálice representam o corpo e o sangue de Jesus. Aonde está o corpo de Cristo? Põe a mão no ombro do seu irmão aí, ó. Fala para ele: nós somos o corpo de Cristo. Sabe, o sangue de Jesus é aquele que purifica os nossos pecados. Sabe, se você pecar, Ele é fiel e justo para te perdoar. O sangue de Jesus, essa é a nossa consciência. Quando nós comemos o pão aqui, falar: Jesus morreu lá na cruz do Calvário por mim. Agora eu tenho que dar vida pelos meus irmãos. O Senhor derramou sangue lá na cruz para fazer aliança comigo. Agora eu tenho uma aliança com os meus irmãos. Sabe, uma aliança. Então, isso é que representa o pão e o cálice, que nós vamos nos apropriar dele nessa noite. Mas aqueles líderes ali, irmãos, no deserto, eles levaram o povo à incredulidade. Nós não podemos. Então nós, líderes, devemos ter muito cuidado para não levar o povo à incredulidade e ao desânimo, por meio de palavras, de falta de confiança. Sabe, como Josué e Caleb, nós devemos ter essa fé, essa confiança. Sabe, Caleb falou: olha, vamos subir, vamos possuir a terra, porque o Senhor nos tem dado. O Senhor nos tem dado. Vamos avançar, vamos romper. E toda essa história aqui, nós vemos que Caleb entrou lá em Canaã, e ele mesmo derrotou os gigantes que ali estavam. Quantos anos que ele tinha, irmãos? 85 anos. E ele falou: olha, eu tenho vigor de 40. Quando foi feita a promessa de Deus para a minha vida. E hoje nós estamos vendo aí jovens com 20, 25 anos, já está escangaiado da vida, capengando, já não está fazendo mais nada para Deus. Já voltou para o Egito, já voltou a ser governado e dominado pelo sistema, pelas coisas deste mundo. Sabe, irmãos, nós precisamos avaliar seriamente a nossa posição diante de Deus. Porque muitos morreram ali no deserto, porque eles se viam como gafanhotos. Sabe, se viam como pessoas insignificantes. Por que esse povo não pôde entrar na terra prometida? Porque eles tinham um complexo chamado complexo de gafanhoto. Sabe, o complexo de gafanhoto leva a pessoa à incredulidade. Porém, os homens que com eles tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Lá em Números 13, 31. Então, o grande problema daqueles homens que permaneceram no deserto é porque duvidaram da palavra de Deus. E sabe, hoje nós temos muitas pessoas dentro da igreja, dentro assim no meio do grupo da igreja, com essa mesma mentalidade.
sabe? Estão no deserto. O deserto simboliza a natureza da carne. Então tem muita gente que é carnal. Estou aqui, ó. Estou aqui. Porque no deserto, o que aconteceu? Deus dava o pão de cada dia. Deus provia todas as coisas para sustento. Mas a vida era improdutiva. Não conseguia multiplicar, romper, não conseguia fazer nada. Só vivia na sua própria natureza, na sua própria força. E há muitas pessoas na vida da igreja que estão assim num deserto. Então Deus diz que eles são fortes, mas eles dizem o quê? Nós somos como gafanhotos. Sabe, mas a palavra de Deus fala que Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas tem muita gente que fala, estou doente, eu estou fraco, eu estou mal. Sabe? A palavra diz que se pois o Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas há muitos que falam, não consigo ficar livre dos vícios, das drogas, da prostituição, não consigo. Sabe, é porque não creem nas promessas do Senhor. Por isso ficam escravizados, ou por isso ficam andando em círculo no deserto. Sabe, pessoas assim são vencidas, não pelos gigantes da circunstância, mas sabe, são vencidos pelo gigante da incredulidade. Sabe, não se posiciona. Aonde você está? Qual é a sua condição? Como você está vivendo? Está acostumado a viver com incredulidade, está acostumado a viver algo abaixo daquilo que Deus tem para a sua vida. Diga aí para o seu irmão, Deus tem o melhor para você. Quantos já cantaram aquela canção? Deus tem o melhor para mim. É só pôr a letra ali, alguém tocar aqui, e os irmãos se acabam diante da música ali. Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor. Mas aí, quando sai desse ambiente, aí ele canta o seguinte, olha, nem não canta Deus não, o diabo tem o pior para mim, e é isso que eu aceito, é nisso que eu ando, é isso que eu faço. E o pior ainda, irmãos, que aqueles líderes, aqueles espiões conseguiram contaminar todo o povo. Conseguiram contaminar o povo com incredulidade. Sabe, eles foram envenenados. Então a incredulidade envenena as pessoas. Se você é líder de célula incrédulo, todo mundo da sua célula vai ser incrédulo. Se ele não for incrédulo, ele não vai estar mais na sua célula, ele vai pular para outra. Eu falo, não, tem que andar com outro tipo de líder. E por conta disso, eles andaram quanto tempo no deserto? 40 anos. Pergunta aí para o seu irmão, e quanto tempo você já está no deserto? Mas o deserto não é o seu lugar, amém, irmãos? Diga para o seu irmão, deserto não é o seu lugar. Porém, os homens que com eles tinham subido disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. Outra síndrome aqui de gafanhoto é quando as pessoas olham para si mesmo. Olha para si mesmo. Nós não podemos, eles são mais fortes do que nós. Então eles duvidaram da palavra de Deus. Quantos aqui creem na palavra de Deus? Amém. Se você crê, você é líder na casa de Deus, irmão, a sua célula vai se multiplicar. Amém? Se você é membro da célula, você tem que crer que a sua célula vai se multiplicar. Amém? Que você vai ser o próximo líder da célula. Amém? Quantos creem que você vai ser o próximo líder da célula? Amém, você vai ser mesmo, porque Deus tem isso para você. Sabe? Mas é lógico, né? Lembra daquela história, né? Precisa ter uma vida diante de Deus, uma vida reta, uma vida de conserto. Porque tem camarada que está lá, meio estragado, meio atrapalhado e quer liderar. Opa, eu vou liderar. Primeira coisa que você precisa liderar é você mesmo. É o primeiro. Porque quem lidera a si mesmo tem mais facilidade
para liderar outros. Então eles tiraram os olhos do Senhor e olharam para si mesmo. Sabe, fizeram como Pedro quando estava andando sobre as águas. Começou a perceber as dificuldades. Há dificuldades mesmo, irmãos. E as dificuldades vêm, as pressões vêm para quê? Para gerar poder. Quantos querem ter poder de Deus na sua vida? Amém? Então vai vir dificuldade, sabe? Para que nós tenhamos mais e mais poder de Deus, para que se manifeste a glória de Deus nas nossas vidas, vão vir as dificuldades. Agora, como é que nós lidamos com as dificuldades? Sabe? Eles perceberam que as cidades eram grandes e fortificadas. Tem gente que pensa assim, olha, na cidade que eu estou, lá no bairro, e pastor, aquele bairro onde eu estou ali, é muito difícil. É muito difícil. Então quer dizer que o diabo é maior do que Deus. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo, irmãos. Lá é muito difícil, mas Deus é maior. Deus é maior. Qual é o bairro que você está? Ah, tem uma célula que você tem. Não, pastor, os irmãos são muito difíceis. São mesmo. Olha, então nós precisamos ver na crise uma oportunidade assim para crescer, para mudar de nível, para mudar a nossa história. Quando você olhar assim e falar, nossa, então é mais difícil. Então você já entregou os pontos e falou, o diabo é maior do que Deus. O diabo é maior que Deus, irmãos, amém? Os irmãos estão prestando atenção. Então, irmãos, sabe, Josué falou assim, não, irmão, olha, vamos para lá. É o Senhor quem vai pelejar essa guerra. O Senhor já nos tem dado. O Senhor já nos tem dado essa terra. Sabe, diante dos problemas, não olhe para si mesmo. Não olhe para a dificuldade. Olhe para o Senhor, olhe para Deus, sabe? Nós devemos olhar para o Senhor, porque Deus é maior. O Deus que está em nós é maior do que aquele que está nesse mundo. Amém, irmãos? Infamaram a terra. Diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra por meio do qual nós passamos a espiar é uma terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Sabe? A coisa é séria quando nós diminuímos aquilo que Deus tem como promessa para as nossas vidas. Sabe, aquilo que Deus fala que é grande, aquilo que Deus fala que é bênção, e nós diminuímos e falamos que é menor do que Deus fala que é. Sabe, é terrível, irmãos, quando nós concluímos que a nossa herança no Senhor não é nada. Sabe o que aconteceu com Esaú? Esaú vendeu a sua herança, as suas promessas, sem por nada, por um prato de lentilha. Quantos têm promessas de Deus para a sua vida? O que você está fazendo com as promessas de Deus? Sabe, o prato de lentilha aqui simboliza as coisas deste mundo, os prazeres dessa vida. Não, Deus tem o melhor para mim, mas eu vou curtir a vida, eu vou me envolver, eu vou me relacionar com as coisas dessa vida. Então Deus tem uma promessa para você, amém? Mas se você trocar essa promessa por um prato de lentilha, depois você não vai conquistar nada em Deus, sabe? Você vai ficar esquecido. Quando as pessoas estão contaminadas com o vírus da incredulidade, sabe, elas acabam difamando as promessas de Deus, às vezes não com palavras, mas com atitudes, escarnece as bênçãos de Deus, e depois de um tempo começa a proferir palavras de derrota a respeito da sua vida e da vida dos outros. Sabe, essa síndrome de gafanhoto também faz com que as pessoas percam a sua identidade. Tem filhos de Deus aqui nessa noite? Amém. Nascidos de Deus? Amém. Herdeiros das promessas de Deus? Amém. Irmãos, nós precisamos andar nisso. Nós precisamos ser motivados por isso. Então eles não sabiam, aquele povo não sabia da sua identidade. Nós vimos ali os gigantes, os filhos de Anáques, porque eles são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim também o éramos diante dos seus olhos. Então todos nós conhecemos essa história do povo de Israel,
o tempo que eles ficaram escravos ali na terra do Egito, como o Senhor os conduziu ao deserto, sabe? Mas por que o Senhor permitiu esse tempo de deserto em suas vidas? Porque Deus queria mostrar a eles qual era a sua identidade. Sabe, quando você está no deserto, você precisa se enxergar. Pergunta para o seu irmão, você já se enxergou? Porque há pessoas que enxergam os outros. Está vendo aquele irmão, aquele fulano, aquele líder, aquela pessoa, está vendo aquilo lá? Mas irmãos, deserto na nossa vida é para nós nos enxergarmos. Eles estavam incrédulos, eles estavam se enxergando de maneira diferente. Olha, nós somos tão pequenos, somos tão coitados. Sabe, Deus não queria que os egípcios levassem de volta. Deus queria abençoar a vida deles. Deus quer abençoar a sua vida nessa noite. Sabe, Deus não quer que você fique com uma mentalidade, sabe, mentalidade de escravo, a mentalidade mundana. Porque Deus quer te conduzir às promessas. Deus quer te conduzir a um lugar de bênção. Você quer a bênção de Deus para a sua vida? Sabe, mas eles declararam que eles eram como gafanhoto diante dos gigantes. Por isso eles não entraram, sabe? Toda vez que você diminui a promessa e a bênção de Deus para a sua vida, você não entra na terra prometida, você não se apropria do melhor de Deus. Então eles não puderam mudar a sua herança, porque falharam em reconhecer quem eram. Agora você sabe quem você é em Deus? Você sabe? Quando nós vamos tomar a ceia do Senhor, a ceia fala de identidade também. Sabe, pelo sacrifício de Jesus, lá na cruz do Calvário, nós temos direito à herança. Nós temos direito, nós entramos na posse da promessa das coisas de Deus para as nossas vidas, através do sacrifício de Jesus. Então essa é uma noite de celebrar a nossa herança. Sabe, não é você, hoje é uma noite de eu comer um pedaço de pão, tomar um cálice, e eu já participei da Santa Ceia do Senhor. E há muitas pessoas que têm essa mentalidade. Mas quando é desafiado, sabe, a andar num padrão diferenciado, num nível diferenciado, aí fala, eu não consigo. Eu não consigo. Se você não consegue, não deve nem participar da ceia do Senhor. Sabe, se você não consegue andar, identificar o corpo de Cristo, identificar quem você é em Deus, então não deve nem participar, porque quem participa assim, a Bíblia diz que come e bebe para a sua própria condenação. Como eles se viram? Se viram como desprezíveis diante dos gigantes, que na sua incredulidade achavam então que os gigantes eram maiores do que a promessa de Deus. Sabe? O que é maior na sua vida, irmão? O que você tem verbalizado que é maior na sua vida? Sabe? Quem disse que os inimigos os via assim como gafanhotos? Quem disse? Eles mesmos. Sabe? Na sua incredulidade eles creram na mentira do diabo do que nas promessas de Deus. Então o grande problema do povo de Deus é não saber quem ele é em Deus. Pergunta aí, seu irmão, você sabe quem você é em Deus? Quem você é em Deus? Durante essa semana que nós vamos estar aqui, você pode dizer para o irmão aí do lado, você tem autoridade para me repreender quando eu disser que sou menos do que Deus diz que eu sou. É longa a frase, né? Mas fala para ele, eu te dou autoridade para você me repreender. Quando eu estiver dizendo menos do que Deus diz que eu sou. Aleluia, irmãos, glória a Deus. Então essa semana o pau vai quebrar, hein? As coisas vão acontecer. Você é tudo aquilo que Deus diz que você é. Você pode todas as coisas porque o Senhor é quem te fortalece. O Senhor é quem te capacita. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem te livra. Não é assim que a palavra de Deus diz, irmãos? Nós precisamos tomar disso que é enfesado. Deus, olha, agora eu estou cheio da fé do Senhor.
Eu estou, sabe, transbordando. Mas não consigo, pastor. Vender 2 ingressos de feijoada, não consigo. Irmãos, nós temos 600 feijoadas, e os irmãos têm 600 ingressos nas mãos. E cada líder, né? Cada líder vai pagar o seu. O líder pegou 20, vai pagar 20. Pegou 100, vai pagar 100. Pegou 50, vai pagar 50. Porque eu estou cheio de fé que os irmãos podem. Né? Os irmãos podem, porque o Senhor é que fortalece os irmãos. O Senhor é quem capacita os irmãos. Irmão, sai igual no ano passado. Sai de porta em porta, de casa em casa. Fala, hoje o dia está frio. Hoje é dia dos pais. Vamos comer feijoada. Vai ser boa, vai ser tremendo. Mas você fala... Sabe, se você despreza, você joga pedra. Vamos jogar pedra. Não... Bom, voltando para cá. Mas, sabe, eu estou falando isso, alguém pode falar, mas o que isso tem a ver com as coisas de Deus? Irmão, é só seu teste. Sabe quando a palavra de Deus fala que você deve entregar o dízimo? Mas o que isso tem a ver? Deus não precisa de dinheiro, não precisa não. 1/10 parte é só o seu teste. Mas é o teste ainda do seu coração. Sabe, se você não consegue entregar o dízimo, você não entrega mais nada. Vida, não entrega mais nada. Porque aí você vai ficar o seguinte, olha. Esse pode ser o gigante da sua vida. Essa pode ser a sua dificuldade. Sabe, muitas pessoas não desfrutam o melhor de Deus. Porque não sabem quem são em Cristo. Não sabem o que Jesus fez por ele. Não basta você comer o pão e tomar o cálice. Você tem que ter uma identidade com isso que você vai fazer nessa noite. Você tem que se identificar. Sabe, nós morremos juntamente com Cristo. Amém, irmãos? Amém. Então nós temos direito à herança. Herança. Muita gente se comporta como uma Clotilde. Quem lembra da Clotilde? Clotilde é aquela velhinha, esgolepada, caindo nos pedaços. Né? Que tinha herdado uma fortuna da dona Ana, mas durante anos viveu num estado de miséria. Sabe por quê? Porque ela não sabia ler, analfabeta. Um dia chegou o advogado lá e falou assim, mas você está vivendo nessa miséria? Você está vivendo nessa miséria de vida? A dona Ana já deixou tudo para você. Então, trazendo para nós, o nosso advogado é Jesus. E ele pergunta, mas você está vivendo essa miséria de vida? Está aqui, olha, o Novo Testamento fala que o testador já morreu. Você tem direito à herança, às promessas. Mas eu não consigo. Analfabeto, de pai e mãe. Analfabeto espiritual, viu, irmãos, eu estou falando. Porque tem gente que sabe ler, e lê bem. Sabe? Mas não consegue enxergar. Não consegue interpretar, saber quem ele é. Então Deus fala, você pode. Ele fala, não posso. Irmão, você pode liderar? Não posso, porque é o meu patrão, é o fulano, eu tenho que pescar, eu tenho que caçar, eu tenho que fazer não sei o quê. Irmão, você pode. E para isso você vai para o discipulado. Não, mas eu não apareço lá 1 semana, 2, 3, porque, pastor, não deu. Ia ter discipulado? Não me avisaram. Essas coisas não acontecem aqui não, né, irmãos? Olha, então, você pode, porque o Senhor te fortalece. O Senhor te fortalece. Então, diante das dificuldades, dos problemas, irmãos, não olhe para eles, olhe para Deus. Olhe para o autor e consumador da sua fé, Jesus, sabe? Porque você pode. E outra coisa, para encerrar aqui, o que eles fizeram? Confessaram derrotas. Confessaram derrotas. Todo mundo sabe que há poder nas nossas palavras, amém? Pelo menos você já ouviu falar isso, né? Então fala para o seu irmão, há poder nas suas palavras. Fala aí, você tem aquilo que você fala. Ok?
Quantos creem na palavra de Deus? Então você tem o que você fala. Aquilo que você pensa, você é. Sabe, irmãos, e todas as palavras faladas são sementes. São sementes. Agora, quando você repete as palavras, você está regando a semente. Ok? Então, se você fala a palavra de prosperidade, de bênção, de vitória, você está semeando. Mas se você continua todos os dias, continua falando essas palavras, o que você está fazendo? Você está regando. E logo ela vai germinar e dar muitos frutos. E assim a palavra de derrota também. E assim muitas pessoas são derrotadas na vida, por conta de confessarem. Eles confessaram que o povo da terra era mais forte do que eles. Disseram que seria impossível conquistar a terra. Disseram também que eles eram como gafanhotos. Então nós precisamos aprender a confessar aquilo que nós somos em Deus. Sabe, o que Deus diz que eu posso, eu posso. Amém, irmãos? Você pode falar isso? Aquilo que Deus diz que eu posso, eu posso. Você pode mesmo? Amém. O que Deus diz que eu faço, eu faço. Pode falar isso? O que Deus diz que eu tenho, eu tenho. Amém. Irmãos, é só andar por isso. É só caminhar por isso. Sabe, a verdade não é aquilo que eu vejo. A verdade não é o que eu sinto. A verdade não é o que dizem de mim. A verdade é o que Deus fala. Amém? Você crê nisso? Você pode ficar em pé no seu lugar aí? Cadê os irmãos aqui do louvor? Rapidinho.